Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós a teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Papai, clamamos, adoramos e bendizemos ao teu santo nome. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, clamamos a Ti nesta noite, pedindo, Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai, venha vir de encontro a esta casa, na qual é chamada de casa de oração. Espírito Santo de Deus, pedimos, papai, que nesta hora o Senhor venha, nosso Senhor, atentar aos seus ouvidos a oração que é feita nesta casa. Papai, primeiramente pedimos, Senhor, perdão por nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Jesus, pecamos no modo de falar, no modo de agir, no pensamento, no olhar. Somos falhos, pecador errante, meu Senhor. Muitas das vezes não somos dignos, não posso ser chamado de filho. Mas, Espírito Santo de Deus, graças te damos, meu Pai. Assim como a tua palavra nos ensina, graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Meu Pai, hoje temos, meu Senhor, esse privilégio, essa condição de ser chamado filho, meu Pai. Espírito Santo de Deus, te agradecemos, meu Pai, pelo dia de hoje, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Espírito Santo de Deus, muitas das vezes, meu Senhor, não sabemos agradecer, meu Pai, aos livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Livramentos na qual aconteceram, meu Pai, que nem temos ciência, meu Pai. Quantas vezes o Senhor nos livra, meu Pai, no dia a dia, coisas que nem sabemos que ia acontecer, que estava premeditada a acontecer, mas o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou. Espírito Santo de Deus, te damos graças, papai, por esta casa, Espírito Santo, onde podemos nos reunir, meu Pai, para falar do teu santo nome, para glorificar ao teu santo nome. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, papai, te damos graça, glória, Espírito Santo. Meu Deus, em nome do Senhor, meu Pai, te agradeço, meu Senhor, por este lugar, meu Pai, peço, Espírito Santo. Pai, ter estratégias boas, meu Pai, ensinar a sua verdade, o seu nome, meu Pai, seja proclamado de maneiras diferentes, por outras alternativas, de forma até mesmo de lúdica, meu Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar, meu Pai, dar estratégias do Espírito Santo de Deus. Abençoa, Espírito Santo, aos ministérios de evangelismo, missões e discipulado. Espírito Santo de Deus, que o Senhor, meu Pai, venha abençoar, Espírito Santo, meu Pai, esses que fazem o ID, Espírito Santo, esses, meu Pai, que levam a tua palavra, meu Pai, proclamam o seu nome pelas ruas, Espírito Santo. Eu peço, papai, abençoa o Espírito Santo de Deus aos teus servos, papai. Dá a eles força, Espírito Santo. Dá a eles, meu Senhor, ousadia, meu Pai, para falar da tua palavra, Espírito Santo, meu Pai. Quantas vezes, meu Senhor, o mundo oprime, meu Pai, aqueles que levam ao teu nome. Quantas vezes o mundo, meu Pai, quer castigar aqueles, meu Senhor, que proclamam as boas novas, Espírito Santo. Então eu peço, papai, que o seu nome, o seu sangue, meu Pai, venha revestir a esses, meu Senhor, que fazem o IT. Venha revestir, meu Senhor, ao teu povo. Deus de misericórdia, Deus santo, em nome do Senhor Jesus, papai, eu peço, meu Senhor, nessa hora, meu Pai, vem de encontro, meu Senhor, às crianças da tua casa, aos jovens da tua casa, Espírito Santo, opera a tua glória e a tua graça, Espírito Santo, derrama o teu poder, Espírito Santo, sobre eles, meu Pai, que os teus homens, meu Senhor, sejam cheios do teu Espírito, meu Pai, que os jovens da tua casa, meu Senhor, sejam diferentes, meu Pai, que eles possam, meu Senhor, proclamar o Evangelho, meu Senhor, de uma maneira diferente, meu Pai, que venham falar de Ti, meu Pai, na escola, nos trabalhos, com os amigos, no cotidiano, meu Pai, que esses jovens, meu Pai, venham ser ousados para falar do Teu amor, Espírito Santo de Deus, abençoa a liderança desses jovens, papai.
Abençoa, meu Senhor, esses que estão à frente desses jovens, que estão discipulando, orientando, aconselhando, papai. Tende misericórdia, Espírito Santo, e fortalece, Espírito Santo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, ao corpo de obreiros da tua casa, meu Pai, aos diáconos de sua casa, aos presbíteros da tua casa, meu Pai, aos cooperadores da obra, meu Senhor, meu Pai, aos ministros do seu Evangelho. Meu Pai, eu peço que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor venha ir de encontro, meu Senhor, a cada um desses. Espírito Santo de Deus, que em nome do Senhor Jesus, papai, o Senhor venha falar, meu Pai, do teu amor, da tua graça, da tua bondade e misericórdia. Espírito Santo de Deus, que em nome do Senhor Jesus, papai, o Senhor venha, meu Pai, abençoar, meu Pai, o corpo de obreiros dessa casa. Abençoa, meu Pai, ao diácono Marques, ao diácono Elenildo, ao diácono Elias, meu Pai, a diaconisa Josefa. Meu Deus, abençoa, meu Pai, o obreiro Jefferson, meu Pai, a irmã Tatiane, a irmã Olga, meu Pai, ô Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, a irmã Silene, a irmã Simone, Espírito Santo, a irmã Luana, meu Pai, a irmã Antônio, meu Deus, ô Papai querido, abençoa, meu Pai, a eles, meu Pai, que trabalham na tua casa, meu Pai, deixe, meu Pai, aqueles, meu Pai, que limpam, meu Senhor, os bancos, as cadeiras, até aquele que sobe no altar para ensinar, para falar do teu amor, para pregar as tuas obras. Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos diz, nos ensina que o arado é grande, meu Pai, mas poucos são aqueles que querem colocar a tua mão no arado. A tua palavra nos diz que muitos são os que são chamados, mas poucos são aqueles a quem são escolhidos. Espírito Santo de Deus, nos reveste, Espírito Santo, para que venhamos ser diferentes, para que venhamos fazer a diferença, para que venhamos, meu Senhor, trabalhar de uma forma diferente. Espírito Santo de Deus, que as pessoas, meu Pai, ao verem esta casa, meu Pai, venham, meu Senhor, enxergar a Cristo, meu Pai, que esta casa, que essas pessoas, que esses irmãos, meu Pai, que aqui se encontram, venham ser um espelho, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que as pessoas possam olhar para nós, meu Pai, e ver em nós, meu Pai, o brilho do Espírito Santo. Oh, Jesus, quantas vezes, meu Pai, as pessoas param um a outros na rua e perguntam: você é crente, você é cristão? Porque vê algo diferente, porque vê uma luz diferente, um brilho em nós, papai. Esse brilho que só o Senhor pode dar, essa luz que só o Senhor pode dar. A tua palavra nos ensina, meu Pai, que a luz ela não pode ficar escondida, não pode ficar embaixo da mesa, não pode ficar embaixo da cama, mas a luz tem que ficar no alto, iluminando a todo o caminho. Então, papai, que venhamos ter a luz deste mundo, que venhamos, meu Senhor, ser o sal dessa terra. Espírito Santo, que em nome do Senhor Jesus, papai, venhamos ser diferentes, meu Pai. Nos ensina, nos dá capacidade, nos ensina, meu Senhor, a ser ousados, meu Pai, para que venhamos, meu Pai, proclamar o nome de Deus, para que venhamos, Senhor, proclamar a unidade em Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa, meu Pai, também, meu Pai, neste momento, aqueles, meu Senhor, que não podem vir à tua casa, por motivos de doenças, meu Senhor, ou outros motivos afins, meu Pai, aqueles que queriam estar neste lugar, meu Pai, nesta noite, mas não podem, meu Senhor, vai visitando, meu Pai, trazendo a cura, Espírito Santo, traz a cura, Espírito Santo, sobre aqueles que precisam da cura, traz a cura carnal sobre aqueles que precisam da cura carnal, traz a cura na alma para aqueles que precisam da cura na alma, Espírito Santo, meu Pai, hoje em dia, meu Pai, quantas vezes o cristão é açoitado, quantas vezes o cristão é crucificado dia após dia, meu Pai. Quantas vezes, meu Senhor, o mundo, a situação, as pessoas querem nos colocar contra a parede, meu Pai. Mas mal sabem eles que somos, meu Pai, comparados à menina dos olhos de Deus, a noiva de Cristo, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos dê, Espírito Santo, o discernimento da Tua palavra. Nos dê, Espírito Santo,
uma nova abordagem, meu Pai, para que venhamos, meu Pai, aprender cada vez mais e mais, meu Pai, que venhamos, meu Pai, ser especialistas na Tua palavra, Espírito Santo, aprendendo a cada dia, meu Pai, falando, meu Senhor, do Seu nome de maneira leve, meu Pai, de maneira lúdica, Espírito Santo, mas, meu Pai, que o Seu nome venha a ser glorificado, meu Pai, aqueles que ministram com amor, aqueles que ministram com autoridade, aqueles que ministram para a correção, meu Pai, que Seu nome venha a ser louvado, meu Pai, sobre aqueles, meu Senhor, que ministram a cura, aqueles que ministram o louvor, meu Pai, aqueles, meu Senhor, na qual o Senhor tem dado o dom, meu Pai, da cura, o dom da revelação, o dom de línguas, Espírito Santo, meu Pai, eu peço, meu Senhor, derrama a Tua glória sobre a Tua igreja, derrama a Tua glória sobre a Tua casa, Espírito Santo de Deus, o mundo é mau, o ser humano é mau, a Tua palavra nos diz que o mundo já é do maligno, meu Pai, hoje em dia as coisas estão invertidas, é pai enterrando o filho, é pai brigando com o filho, é maldade, meu Pai, é sangue, é morte, é guerra, meu Pai, e tudo isso a Tua palavra já dizia, papai, a Tua palavra dizia, meu Pai, há mais de 2000 anos atrás, meu Pai, que o exército que viria contra Israel seria de mais de 200 mil homens, meu Pai, onde, meu Pai, naquela época não existia 200 mil homens da terra, meu Pai, mas é uma profecia que não foi feita para aquela época, meu Pai, e hoje vemos isso, meu Senhor, quantos, meu Pai, são os inimigos de Israel, quantos são os inimigos, meu Pai, do Seu povo, juntando todos eles, tem mais de 200 mil homens, meu Pai, a Tua palavra falava, meu Senhor, que eles iriam, meu Senhor, sobre o Rio Eufrates, e o que já está secando, meu Senhor, tudo é sinal da volta de Cristo, tudo é sinal, Espírito Santo, que o Senhor está próximo, e a Tua palavra dizia, não se apavore, porque isso é só o começo, Espírito Santo de Deus, nos prepara a Tua igreja, Jesus, pois os dias são maus, Espírito Santo, prepara a Tua casa, Jesus, nos ensina, meu Senhor, a resistir, meu Pai, a resistir ao diabo, a resistir às situações, Espírito Santo, oh papai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa o Espírito Santo esta casa, abençoa o Espírito Santo ao Teu povo, nos reveste, Espírito Santo, nos reveste, Espírito Santo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, papai, sobre aqueles, meu Pai, que ouvem essa oração, aqueles que passam à frente da Tua casa, Espírito Santo, e não conseguem entrar, pois o peso do pecado é maior, a vergonha que o pecado traz é maior. Então, Espírito Santo, eu peço, abençoa, meu Pai, aqueles que ouvem essa oração, abençoa, Espírito Santo, ao vizinho da direita, ao vizinho da esquerda, aos vizinhos da frente, os de cima, meu Pai, aqueles, meu Senhor, da qual ouvem essa oração, aqueles que entendem, meu Senhor, que só o Senhor é Jesus, só o Senhor é Cristo, só o Senhor é Deus, Espírito Santo, aqueles que entendem, meu Pai, que só o Senhor reina, meu Pai, vai abençoando, Espírito Santo, abençoa o Espírito Santo, os trabalhos da Tua casa, meu Pai, abençoa os grupos de louvores, meu Senhor, aos grupos dos homens e das irmãs, papai, derrama a Tua glória, derrama a Tua graça, Jesus. Oh, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Seu nome venha a ser glorificado, que o Senhor, meu Pai, venha falar conosco, Espírito Santo, derrama a Tua glória sobre a Tua casa, nos ensina, Jesus, abre, Espírito Santo, os nossos olhos, abre, Espírito Santo, os nossos ouvidos, abre, Espírito Santo, o nosso coração, abre, Espírito Santo, a nossa mente, para que toda palavra, meu Deus, que o Senhor está disposto a falar com a Tua igreja, venha entrar, penetrar e ficar em nós, que a Tua palavra venha encontrar morada em nossos corações, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, meu Senhor, me fala comigo, nos ensine, Espírito Santo. Oh, Deus Pai, tem de misericórdia, Espírito Santo, tem de misericórdia, Jesus, tem de misericórdia, meu Deus. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar ao Teu povo, abençoa na Tua casa, Jesus, aqueles, meu Senhor, que assistem, meu Senhor, as transmissões, meu Pai, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube da Tua igreja, meu Senhor, que são meios, meu Senhor, de propagar o Teu nome, meios de evangelizar, meios de levar a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, abençoe a esses, Espírito Santo,
que ouvem a tua palavra, que escutam, meu Senhor, as ministrações. Espírito Santo, eu peço, meu Pai, vá abençoando, meu Pai. A tua palavra fala que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Então, Espírito Santo, eu peço, abençoa, Espírito Santo, tanto os que estão aqui, quanto os que estão em casa, nos médicos, meu Pai, mas estão ouvindo, meu Pai. Abençoa, Espírito Santo, os de perto, os de longe. Oh, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai sobre as famílias, Espírito Santo, sobre os lares, Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus, não somos todos que podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, mas cremos no Deus, meu Pai, que vai salvar a cada família, aos filhos, os netos, sobrinhos, irmãos, pais e mães, papai. Cremos, meu Senhor, que o Senhor é Deus de providência, papai. Então, meu Deus, eu peço, papai, vai sobre os lares, meu Pai, sobre os lares dos teus servos, da família dos teus servos. Oh, Espírito Santo, a oração de uma mãe tem poder, a oração de um pai tem poder, a oração de um justo é poderosa e eficaz, assim como nos ensina a palavra. Espírito Santo de Deus, eu peço, papai, vem sobre os lares, vem sobre as famílias, vem sobre o teu povo, Cristo Jesus. Oh, meu Deus, eu peço, papai, derrama a tua glória, derrama a tua graça, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Hoje vamos dar continuidade à lição da revista, né, irmãos? A primeira lição, nós paramos, nossa irmã Fátima, ela deu a primeira aula, e por motivo de força maior, ela está trabalhando hoje, e o horário hoje não permitiu que ela pudesse estar aqui conosco hoje. Ela pediu perdão para a igreja, para os nossos irmãos ouvintes, mas a próxima oportunidade que ele quer estará conosco, bem? Então nós vamos finalizar essa lição hoje e vamos dar continuidade. O irmão lembra onde parar? Então vamos ler o novo nascimento, não é isso? Vamos ler o novo nascimento. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos fazer um minutinho de oração. Em concordância com o nosso irmão Kleber, que orou nesse momento. Glorioso Deus, eterno e poderoso Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor da glória, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor da glória, para te louvar, te agradecer. Meu Deus querido, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa nos trazer entendimento, discernimento da tua santa e poderosa palavra, para que a tua palavra, Senhor, agora nos edifique, Senhor, nos exorte, meu Deus, e nos direcione a te agradar, meu Deus, a te louvar e a te engrandecer. É este pedido, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pois esqueci o óculos, mas vou tentar ler aqui, né? Quer que eu leia? Ou quer que eu... É isso, não. O novo nascimento e o seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, João 3,31, Gálatas 6,15, 1 João 3,9, mostra que na nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, 1 Pedro 1,23, vem de cima, de Deus e de mais ninguém, João 1,13. Continua? Para explicar esse processo de nascer de novo,
Nosso Senhor fez o uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode-se referir à lei antiga e simbolicamente ao seu sentido. João 1, 3, 4, 7, 14, 7, 38 e 39. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei. Mateus 5, 17. De modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada. Mas, por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. João 4, 14. Com o Espírito, nosso Senhor fez o uso analógico do vento, do grego pneuma. Espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração. Aí tem uma palavra grega ali que eu não sei. Alguma coisa assim. Ser nascido. Como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, mistério da fé. Continua. Irmãos, nós vemos aqui que o irmão pode sentar. A caminhada com Cristo muda a trajetória humana. Nós nascemos como criaturas normais, fomos formados, mas vivemos, se não conhecemos a Cristo, vivemos uma vida como todo mundo vive. Muitas pessoas vivem uma vida até religiosa, acreditando que aquela religiosidade vai levar e encaminhar aquela pessoa para o céu. Sabendo que a religiosidade não vai colocar as pessoas no céu se não tiver uma vida regenerada. O que nós precisamos ter é uma vida transformada pelo Senhor. E só tem uma vida transformada através do novo nascimento. Quando o homem aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Muitas vezes as pessoas pensam, eu vou frequentar uma igreja, eu vou fazer todos os propósitos, tudo que a religião, tudo que o sistema religioso, muitas vezes, ele exige de uma pessoa, e a pessoa acha que está cumprindo tudo aquilo, ele está salvo. Quantas pessoas sobem escadas de joelhos, fazendo promessas ou pagando promessas, e acham que aquilo vai conduzir à salvação. Sendo que muitos, quando acabam de fazer tudo aquilo, muitas vezes vão se embriagar, vão comemorar de uma forma totalmente errada. E para que o homem seja salvo é totalmente diferente. O homem precisa, a mulher precisa ter uma vida de renúncia, uma vida transformada, porque o novo nascimento é ter uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro novo nascimento. A caminhada com Cristo, ela se inicia com a transformação do homem. Irmãos, lembram que lá em Romanos 12, não pode ler para mim? Romanos 12, versículo 1 e 2. Os irmãos podem abrir, por gentileza? Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dois também, pastor? E não seres conformado com este mundo, mas serem transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o novo nascimento, ele tem a ver com tudo isso. Nós não nos conformarmos com o mundo. Não nos conformarmos com o sistema mundano. O que é não nos conformar? Não é você se revoltar contra o mundo. Não. É você não se adequar. Não se encaixar na mesma forma
que é oferecida para quem pratica as obras da carne. Porque quem vive no Espírito pratica as obras do Espírito. Mas quem anda na carne obedece às obras da carne. E quando Paulo disse, não vos conformeis, você não se adequar, não estáis inconforme, eles não andar pelo mesmo caminho. O crente, o cristão novo, quando ele tem um novo nascimento, como é a proposta que é dada por essa revista, quando ele tem um novo nascimento com Cristo, a trajetória dele é contrária ao mundo. Ele anda na contramão ao mundo. Ele é antagônico ao mundo. Aquilo que para o mundo agrada, o ego, o eu, o cristão ele faz aquilo que agrada ao seu Senhor. Ele não adora a criatura, ele adora o Criador. Ele não se adora. Ele não acha que ele é o centro das atenções, não. O centro das atenções para ele, a atenção dele é voltada para Cristo Jesus. Quando o homem, quando a mulher tem um novo nascimento, ela é diferente. Aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que passava a não pagar ninguém, ele passa a ser um bom pagador. Que muitas vezes até é elogiado, e as pessoas podem dizer, que mudança que esse homem teve, que mudança que essa mulher teve, é sinais de um novo nascimento. Irmãos, eu costumo dizer, é lindo, maravilhoso, somos pentecostais. Eu amo ver um crente, pastor Zé Carlos, cheio do Espírito Santo. É lindo. Pulando, saltando, rodopiando, dando glórias a Deus. Mas infelizmente, nos dias que estamos vendo muitas pessoas assim. Mas quando pisa no calo dele, sai de baixo. Arruma um grande problema. A unção foi embora. Então, não houve transformação. O novo nascimento, muitas vezes, ela demonstra outra situação na vida do homem. O homem é cheio do Espírito Santo, a mulher é cheia do Espírito Santo, mas ela também é cheia de amor. Ela é cheia de compaixão, é cheia de perdão. Ele consegue perdoar aquele que o ofendeu, ele consegue apaziguar, ela consegue apaziguar a situação, porque ela nasceu de novo. Aleluia. O novo nascimento, ela muda totalmente a pessoa. Enquanto as pessoas lá fora esperam que você erre, ela te afronta esperando que você revide, porque é o normal, é a natureza humana, é assim. Me fez mal, eu vou retribuir o favor. É assim que o mundo age. E o mundo muitas vezes ele prepara ciladas para que o cristão possa agir da mesma forma, e ele começa a preparar situações, mas ele se assusta com o resultado. Porque quando ele procura ofender o crente e espera que o crente revide, muitas vezes o crente tem uma atitude amorosa, Pastor, e aquela pessoa fica sobre o mundo, que é mais profundo, a sua licença, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15, é profundo isso aqui, ó. Não, primeira epístola, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus, justamente. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não houve novo nascimento. Não nasceu de novo. Muitas pessoas hoje se surpreendem com mensagens poderosas, mensagens maravilhosas, pessoas que muitas vezes têm o dom da oratória muito bonito, mas de repente ela não tem um viver com Cristo, um viver verdadeiro, uma vida íntegra diante da presença de Deus. Porque o importante do cristão não é o que as pessoas enxergam exteriormente, é o que Deus sabe, o que Deus conhece a seu respeito. Quem é você diante de Deus? Aleluia, o que você renuncia para servir a Deus? O que você já abriu mão para estar na presença de Deus? Quantos cristãos abrem mão do seu próprio eu para louvar e agradecer? E isto é como Paulo diz: ter uma vida com Cristo é essa. Você abre mão de você mesmo, do seu eu, porque você foi transformado por ele. Amém, irmãos? Você pode ler Eclesiastes 7, 29.
Livro de Eclesiastes, 7:29. Eclesiastes 7:29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem como o louvor que foi louvado esses dias. Deus fez o homem perfeito em sua criação. Mas ele se corrompeu com muitas invenções, não é isso? É isso. Ele se corrompeu em muitas invenções. Porque Deus, como ele fez Adão, onde ele fez Adão, a sua imagem e a sua semelhança. Fez o homem perfeito. Mas o homem, ele procura astúcias, ele procura dar jeitinho nas coisas. E muitas vezes esse jeitinho distancia o homem, distancia a mulher de Deus. Esse jeitinho do homem tentar fazer arrumadinho para algumas coisas, distancia. Temos que andar no Espírito. Temos que andar com Deus, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, porque hoje nós tivemos um novo nascimento. E quem tem um novo nascimento, ele é guiado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Ele é guiado por Deus. Ele não é mais guiado como o vento, como a folha que o vento sopra. Que tem pessoas que é como uma música mundana diz, deixa a vida levar. E nós não podemos deixar a vida levar. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, nos orientar, nos trazer discernimento, tomarmos decisão baseada nas Escrituras, uma decisão que agrade a Deus, uma decisão que louve a Deus, para que a nossa vida seja instrumento de louvor. Pai, glória a Deus. Que a nossa vida louve, que a nossa vida engrandeça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então o novo nascimento é isso. A proposta do novo nascimento é a caminhada com Cristo. A primeira lição é a caminhada com Cristo. E essa caminhada é com o novo nascimento. Aí começa, uma criança, ela, quando nasce, ela vem aquele bebê e os pais ficam observando ela todos os dias. Observando o seu crescimento, observando o seu alimento, observando as suas características, o seu caráter, vai crescendo ali e o pai vai conhecer, tem o crescimento. E o cristão, quando ele tem uma nova vida com Cristo, ele tem que ir crescendo, ele não pode regredir, ele tem que ir crescendo na presença do Senhor, agradando a Ele, cada dia melhorando mais. Aquilo que ele fez de errado ontem, hoje já não faz. O que ele cometeu de errado hoje, amanhã ele já não pratica mais, porque ele sabe que o que pratica de errado entristece o Espírito Santo de Deus. E hoje somos guiados pelo Espírito. Ser guiado por Deus, ter um novo nascimento é isso. Não tem como homem ou mulher nascido no Espírito, nascida de Deus, ter atitudes que pode tirar outro irmão da igreja, que pode ofender uma pessoa, trazer mágoa no coração, para que esta pessoa acabe desfalecendo na fé. O cristão que tem um novo nascimento, muitas vezes ele se fere, se machuca, que ele está muitas vezes com a palavra na boca, que ele poderia responder para aquela pessoa. Mas como ele nasceu de novo, ela nasceu de novo, ela fala, eu não vou falar isso, porque se esta pessoa fracassar, o que eu vou fazer se Jesus pagou um alto preço por ela? Quem nasce de novo pensa em consequências.
Quem nasce de novo pensa em amor, ele consegue amar. Mesmo aquele que lhe joga pedra, mesmo aquele que levanta-lhe calúnias, mesmo aquele que lhe faz mal, aquele que nasceu de novo, ele procura agradar a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele se preocupa com as outras pessoas, muitas vezes ele até fica em prejuízo em algumas coisas, mas ele procura agradar a Deus, porque ele pensa, se a minha atitude tirar o meu irmão da fé, abater ele na fé, porque infelizmente nós estamos vivendo dias que tem cristão que ele já está fortalecido, ele come uma feijoada, uma comida mais forte e não lhe faz mal. Aleluia. Já tem aquele que está na base do leite, vamos dizer assim. Está na base do leite. E qualquer coisinha ele sufoca. E muitas vezes ele não consegue beber nem o leite no copo, é no conta-gota, porque senão faz mal para ele. Então é isso que nós vemos nos dias de hoje. Então nós que nascemos de novo, o cristão que nasceu de novo, ele tem que dosar suas palavras, pensar o que deve, o que não deve fazer, para não entristecer o seu irmão, para não entristecer a sua irmã. Muitas vezes fica triste, mas guarda aquilo para si. Porque ele sabe que Deus o justifica, que Deus está com ele, que Deus está com ela, que Ele é o nosso juiz, Ele é aquele que conhece a nossa vida, só Ele precisa conhecer seu interior. Não importa o que falam de você, não importa o que pensam de você, o que importa é o que Jesus sabe sobre você. O que importa é quando você está no seu particular, de joelhos dobrados, o Espírito Santo sabe quem você é lavado e remido, você é nascido da água e do Espírito. Glória a Deus. Esse é o novo nascimento. Amém, irmãos? Vamos continuar? Amém. O Novo Testamento é a caminhada de fé do cristão. Aí os irmãos procuram Gálatas 4:4 e outro irmão procura 2 Coríntios 3:6. O conceito de Novo Testamento como Escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança e a lei. A nova aliança, o Evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo, Gálatas 4:4. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas, 2 Coríntios 3:6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha uma relevância, traduzida pela Septuaginta, da palavra grego jatek. De acordo com Jeremias 31:31, ela tem um sentido de ordenação, dispensão e economia da salvação. Do latim, no termo testamentum, traz essa mesma força descritiva do termo diatec. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento foram as escrituras sagradas do cristão. Continua? Isso, irmãos. Nós vemos o Antigo Testamento, logo após agora continua. O Antigo Testamento, nós vemos que ele foi o caminho para o Messias. Nós vemos alguns textos, nós comparamos até alguns homens que começaram bem na sua jornada, homens que caminharam o mesmo caminho como se Cristo caminhasse, foram traídos, mas todos eles erraram, todos eles pecaram. Mas o Messias é perfeito. E Isaías preparava o caminho. Imagine 700 anos antes do Messias vir, Isaías pregando que o Messias viria, anunciando que o Messias viria. Se os irmãos lerem lá, Isaías 53,
ele conta praticamente a história de Cristo. Aleluia, Jesus. A história de Cristo. Que ele vai levar sobre si as nossas dores, a nossa culpa, a nossa tristeza, a nossa angústia. Ele levou sobre si, Aleluia. sem tosquenejar, sem se arrepender, irmãos. Amor demais, amor profundo é o amor de Deus. Jesus Cristo fez tudo isso por nós. E Isaías anunciando o caminho, preparando o caminho, preparando o caminho. E 700 anos depois que ele veio, imagine Isaías. Muitas pessoas, talvez na época de Isaías, ou 100 anos depois, 200 anos depois, 300, 400, 500 anos depois, 699 anos depois, talvez muitas pessoas disseram: Isaías mentiu. Cadê o Messias? Talvez muitas pessoas julgaram Isaías, profetizou sobre o Messias, e cadê o Messias? Talvez muitos imaginariam que o Messias ia vir na época deles. Mas o Messias veio 700 anos depois. E hoje, até hoje, nós falamos, porque ele preparou o caminho. Depois veio João, preparando o caminho para o Messias. O profeta Isaías, capítulo 40, ele foi o João Batista. Não vou ler, não. Isso, pode ler. Pode ler. Pode procurar, pode ler. Então, irmãos, é lindo demais quando nós vemos isso. Então, todo o caminho, irmãos, para que nós estivéssemos aqui hoje, houve um caminho preparado. Aí, pastor, com licença. No capítulo 40, versículo 3, Isaías, profeta Isaías, profetizando de João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda nosso Deus. Ele também falou essa aqui é de João Batista. Então, irmãos, já falava de João Batista. E o que muitos na época deveriam pensar? O que muitos deveriam pensar de Isaías naquela época? Mas Isaías pregou, anunciou aquilo que Deus lhe mostrou. Esse é o profeta de Deus. Esse é o homem de Deus. Não se preocupa, não está importando o que os outros pensam. Ele tem convicção do que Deus mostrou para ele. Ela tem convicção de que Deus fala com ele, que Deus fala com ela. Esse é o homem, esse é o retrato de um homem e de uma mulher de Deus. E nós vemos isso, e nós vemos que agora sim vem o Novo Testamento. E o Novo Testamento nos mostra o Messias, a chave para que nós fôssemos salvos, encontrasse a palavra do Senhor, fôssemos chamados, ouvimos a palavra do Senhor, fôssemos escolhidos, e quando nós ouvimos falar de Cristo, nós o aceitamos com amor. Nós não somos como os apóstolos. Os apóstolos viram, caminharam com ele, como os discípulos, andaram com ele naquela época. Tiveram o privilégio, imagina, tem hora que eu fico em casa e às vezes fico imaginando, meu Deus, como devia ser gostoso os apóstolos poder abraçar ele andando naqueles caminhos. Aí de repente vai lá, pega uma pedra no rio, vai jogar, fala: não, filho, não faz isso. Sabe, deve ser gostoso essa comunhão, essa intimidade, esse aconchego, sabe, irmãos, de ter ele próximo, orientando. Ver aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, o seu coração ardia por estar junto dele. Então é um privilégio glorioso, maravilhoso. E nós não caminhamos, nós não vimos ele face a face, mas nós acreditamos nele, nós cremos nele, assim como o ar. Quem vê o ar que respira? Alguém aqui consegue ver o ar que respira? Não vemos o ar, mas nós respiramos, e assim nós não estamos vendo Cristo, mas nós acreditamos, glorificamos, aleluia, e louvamos o seu nome santo, porque sabemos que ele pagou o preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Esse é o plano da salvação, de um novo nascimento. Pode continuar. O tema principal do Novo Testamento:
O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados neste documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o reconciliar o mundo com Deus. Mateus 1, 21 ao 23, João 1, versículo 14, 1 Timóteo 2, 5. Os irmãos podem ler Mateus 1, 21 ao 23, João 1, 14, 1 a Timóteo 2, 5. Então, o objetivo de Deus na ação salvífica é unir o mundo a Deus. Por isso, irmãos, que eu ainda creio. Eu aprendi isso na minha mocidade, aprendi isso na minha infância, minha mãe sabe disso. Nós sempre nos preocupamos com salvação. Salvação. E sempre que nós conversamos com alguém que não conhece o Evangelho, temos que considerar aquilo como uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Eu lembro, não esqueço, tinha uma senhora bem idosa que eu chamava ela de vó. Minha mãe lembra bem disso. Ela era sogra do meu tio, mas eu chamava ela de vó também. Meus filhos chamavam de vó, eu chamava ela de vó também. E ela estava no leito, prestes a falecer. E elas eram bem católicas na época. E eu, 15 anos de idade, olhei para ela, ô vó, aceita Jesus, vó, como seu Salvador. E ela aceitou Jesus no leito. Eu quero aceitar Jesus. E naquele momento fiz a confissão de fé com ela. E ela aceitou Jesus. E eu creio que um dia nós nos encontraremos. Aleluia, Pai, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos ter em nossos corações o plano de Deus. Em nossos corações. Porque nós somos filhos de Deus. Então, se o interesse de Deus é salvar vidas, o nosso interesse também é esse. O nosso interesse também precisa ser esse. Em salvar vidas, em resgatar vidas, em olhar para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, que veio até nós, e ela não veio por acaso, de repente ela sentou no ônibus, e muitas vezes ela senta do seu lado, e começa a se lastimar da vida, começa a contar um problema, ela nunca te viu, mas ela começa a contar para você o seu problema. Acredito que muitos irmãos devem ter acontecido isso. De repente você está na fila do banco, está na fila de uma lotérica, você está sentado numa UPA, numa UBS, e de repente, ou no ônibus, e senta uma pessoa, e aquela pessoa começa a reclamar de alguma coisa. Se lastimar de algo. É oportunidade. Né? Oportunidade. Ela está querendo uma resposta que você tem. Uma resposta que nós temos ela. E essa pessoa precisa dessa resposta para que a salvação possa entrar na sua casa. Aleluia! Para que a salvação chegue no seu lar. Para que a salvação chegue até ela. E precisa você, precisa de nós, precisa dos nossos irmãos ouvintes, como um canal, que nós sejamos um canal de bênção, de salvação para esta pessoa. Porque é através dessa pessoa que muitas vezes você fez um convite de salvação dentro do ônibus. Essa pessoa pode ser canal de bênção para o restante da família. Muitas vezes você olha e fala, mas eu chamei só essa pessoa para a igreja. E ela aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas de repente você olha, às vezes ela tem 10 pessoas na sua casa, 5, 10 pessoas na sua casa. E quando aquelas pessoas veem a mudança daquela, que você evangelizou ela, as demais aceitam Jesus Cristo. Esse é o plano da salvação que precisamos
ter em nossos corações, de reconciliar o mundo com Deus. A Bíblia nos diz que ele veio buscar aquilo que havia perdido. Então nós precisamos, o mundo está perdido, o mundo, todos foram nascidos para adorar a Deus. Se você for conversar com alguém, ele vai sentir, vai falar para você, eu sinto um vazio. Muitos querem preencher o seu vazio com músicas, com festas, muitos com bebidas, mas aquele vazio continua, porque o homem, a mulher, nasceu exclusivamente para adorar a Deus. E o homem, a mulher, quando não adora a Deus, ela sente esse vazio, porque nada preenche essa adoração. Nada preenche esse vazio. Só a adoração a Deus preenche o vazio do homem. Só a glorificação a Deus, porque o homem nasceu para isso, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Por isso a preocupação da igreja, olhar para uma pessoa e dizer, ela ainda tem chance. Por mais que aquela pessoa seja rebelde, por mais que ela esteja cada vez mais se aprofundando aonde não deve, essa pessoa, ela tem esperança. Porque ela é nascida para adorar a Deus. O inimigo muitas vezes procura ofuscar a mente do homem, a mente da mulher. Mas nós não podemos desistir como igreja do Senhor de trazer o mundo para adorar a Deus. Amém? Amém. Vamos ler Mateus 1, 21 a 23. E ela dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Irmãos, é esse Emanuel, a resposta para o problema da humanidade. O Emanuel é a resposta do problema do mundo. A Bíblia nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo é a resposta para o problema. As pessoas estão com problema, é Cristo. As pessoas estão com dor, é Cristo. As pessoas estão com tristeza na alma, a resposta é Cristo. A resposta é Ele. A resposta para a angústia, para o casamento destruído, para a família que está em decadência. A resposta é Cristo. Cristo é a resposta para todo e qualquer problema. É Cristo. Ele é a solução. Ele é a solução dos problemas. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. E vimos a glória. E somos gratos, aleluia, por ver esta glória do nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Não podemos deixar, irmãos, esta glória só para nós. Vamos anunciar esta glória. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Glória a Deus. Só Ele, irmãos. As pessoas hoje estão buscando na Maria, dizendo que ela é o intermediador entre Deus. Não fale com Maria, porque Maria vai falar com Jesus. Não. O véu se rasgou. Aleluia. E nós temos acesso direto. Glória a Deus. Quando ele disse, Tetelestai, está consumado. Ele ali naquele momento, ele disse, naquele momento o véu se rasgou e há permissão hoje para que nós tenhamos essa ligação com Ele. A qualquer hora, a qualquer momento, você tem a liberdade, aleluia, de falar com Ele, acesso direto. Não importa o lugar onde você esteja, você tem acesso direto a falar com Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida.
E só Ele traz salvação. Ele é a salvação. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Vamos podem ler? O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Lucas 24:44. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado se reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra do plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. E no Antigo Testamento nós temos a promessa no Novo, o seu cumprimento em Hebreus 1 e 2. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. 2 Coríntios 5:19. Os irmãos podem ler, por gentileza? Lucas 24:44. Outro irmão lê Hebreus 1 e 2. Lucas 24:44. Hebreus 1 e 2. 2 Coríntios 5:19. Irmãos, o Novo Testamento, ele deve fazer parte do início da caminhada. Porque é o Novo Testamento que nos mostra Cristo, que nos revela Cristo. Então nós precisamos, o cristão ele precisa conhecer, porque o Novo Testamento tem todo o plano da salvação. Quando você lê Mateus, Marcos, João, você vê o plano da salvação. Um foi escrito para os romanos, outros para os judeus. Nossos irmãos forem observar, e já João foi escrito de uma maneira mais pessoal, uma maneira mais espiritual, que mostra os milagres mais espirituais. Então nós precisamos examinar as Escrituras e temos prazer em entender como nós vamos falar deste amor maravilhoso. Aleluia. Se nós não conhecermos esse amor. Então nós precisamos ler. Tem irmãos que muitas vezes não gostam até de ler o Novo Testamento, do sacrifício da cruz, que tem pessoas que parece que ele tem como se fosse um filme e sente remorso, sente dores. Que tem momentos que nós lemos, irmãos, que poucas pessoas muitas vezes conseguem ler normalmente, porque é muito pesado lermos e ver tanto amor, de sofrer tanta humilhação. Um rei, oh aleluia, um rei, Senhor, sofrer toda essa humilhação por pecadores, pessoas que não mereciam, pessoas como nós, que não merecíamos ser perdoados, mas Ele olhou para nós, Ele olhou para a sua igreja, Ele olhou para o povo, Ele olhou para aqueles que viriam, e vale a pena, e não abriu mão de nós, não abriu mão de nós. Os irmãos podem ler? Glória a Lucas Deus. 24:44. E ele disse: estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Continua? Não, só 44. Hebreus 1 e 2. Pode ler você, eu estou com Coríntios. Hebreus 1 e 2. Pode ler. Isso. Havendo Deus, antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Aleluia. Filho, a quem constituía ele de tudo, porque fez também o mundo. Glória a Deus.
Vamos ler 2 aos Coríntios 5,19. Aleluia. Segundo aos Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Nós Aleluia. nos constituímos, na época, inimigos de Deus. Nós não fazíamos a vontade de Deus. Mas Ele não olhou, não se enxergou dessa forma. Irmãos, o amor de Deus é tremendo. Ele enxerga esperança na humanidade. E Ele pega o mais vil criatura, o mais vil homem. Nós vemos o exemplo de Paulo, quando ele ainda era chamado de Saulo de Tarso. Um homem que, doutor da lei, perseguia os cristãos, mas Deus não abriu mão dele, mesmo sabendo toda a história. Quantas cartas, quantos decretos aquele homem não podia ter feito para que os cristãos fossem mortos. Porque ele acreditava na lei, que ele vivia na lei. Ele não conhecia a graça libertadora de Jesus ainda. Ele não acreditava, ele pensou que Jesus só era mais um, como outros vieram, que poderia apagar a história dele do mapa. Mas de repente Jesus aparece, aleluia, Glória a Deus. e mostra, abre-se os olhos. Paulo, naquele momento, irmãos, perdeu a visão carnal de Saulo quando viu Jesus, o brilho de Jesus. Mas foram-lhe abertos os olhos espirituais. Glória a Deus. Os olhos carnais naquele momento fecharam, mas os olhos espirituais se abriram. E ele entendeu que aquele era algo sobrenatural, que ele estava diante de alguém que tinha controle da vida dele, de alguém que naquele momento poderia ceifar a sua vida, e ele entendeu que aquele mesmo poderia também lhe dar a vida eterna. Então, irmãos, nós temos uma escolha. O ser humano tem escolha, uma opção de estar com Cristo ou não estar com Cristo. Mas todos os caminhos que nós escolhemos têm consequências. Mas estar com Cristo é maravilhoso, porque temos o plano de vida eterna, o plano da salvação. Glória a Deus. Irmãos, vamos concluir aqui para a gente finalizar. Essa lição, irmãos, se nós formos estender ela, estava até conversando, nosso irmão Zé Carlos, se nós estendermos ela, ela vai longe. Então, precisamos resumir ela, porque é gostoso. E a lição fala de Jesus. E a gratidão que nós temos por Ele é muito grande. Nós o adoramos com todo prazer. Então falar dele é maravilhoso. Conclusão. Não pode ler, irmão? A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus 16, 24. Nessa peregrinação, os que começam uma nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, em que nossa fé está fundamentada. Glórias a Deus. Nossa fé está fundamentada Glória a Deus. em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nós vemos que o plano da salvação é esse. Esse é o plano da salvação. Temos uma nova vida em Cristo, obedecermos a sua palavra, andarmos em santidade com Deus. Religião, nós temos a religião, mas viver a vida em Cristo. Ter uma vida que agrade aos olhos de Deus. Não apenas ser religioso. Não apenas cumprir tudo os rituais religiosos. Não apenas, mas poder renunciar à proposta do mal. Esse é o novo nascimento.
é aquilo que eu poderia fazer, mas eu não faço. Porque se eu fizer, vou desapontar aquele que me escolheu. Esse é o novo nascimento. Poderia fazer algo, mas esse algo não seria bom. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Então não convém que nós façamos aquilo que desaponte e desagrade a Deus. Precisamos agradar a Deus e tudo a Bíblia nos diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Esse é o cristão que tem um novo nascimento. Amém, meus irmãos? Bom, pode para concluir, o versículo que foi solicitado pela revista, pela nossa Tatiane, Mateus 16, 24. Alguém pode ler, por gentileza? Glória a Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Glória a Deus. É o que nós estávamos falando. Glória a Deus. Negarmos a nós mesmos para fazer a vontade daquele que nos escolheu e nos vocacionou. Amém, irmãos? Amém. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Amém, pastor? Pode falar. Aqui, só para confirmar com a palavra, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Obrigado. 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que originou para a guerra, né? Glória a Deus. Então nós precisamos agradar aquele que nos alistou como soldados de Cristo, mas não vamos nos embaraçar com coisas dessa terra. Não vamos nos embaraçar porque tudo aqui é passageiro. A nossa estadia aqui é muito curta, muito curta. Muito curta. Mas a eternidade é muito longa. E nós precisamos passar essa eternidade com Cristo. E só passamos a eternidade com Ele se fizermos a vontade dEle. Amém, irmãos? Esse é o plano da salvação. Negarmos a nós mesmos. Quando Ele disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, que ele precisava ser nascido da água e do Espírito, porque o homem que nasce de novo, ele é um homem diferente, ele é uma mulher diferente, ele é aquele que faz a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele abre mão dos seus desejos, ele abre mão das suas vontades, porque a vontade de Deus prevalece, a vontade de Deus é o que importa, porque Deus é aquele que lhe traz felicidade. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele nessa noite. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e poderoso Pai. Muito obrigado, Deus querido, somos gratos, ó Pai querido, nesta noite, por este ensino da Tua palavra, meu Pai, que nos reunimos aqui para louvar e agradecer o Teu santo nome. Pai querido, nós também te apresentamos nesta noite, Senhor, a nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite. A nossa irmã Josefa, Senhor da glória, nosso irmão, meu Deus querido, Elenildo, nosso irmão Marques, Senhor, nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, que o Senhor possa estar visitando eles, visitando nosso irmão Elias, a sua família, meu Pai querido, todo o nosso irmão Jefferson, as crianças, a nossa irmã Thaís, que o Senhor possa abençoar nosso irmão Olga, Senhor, meu Pai querido, os obreiros da sua casa, que não puderam estar aqui nesta noite, nossos irmãos, nossas irmãs que não puderam, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, aleluia, aonde eles estiverem, meu Pai, que eles possam ser abençoados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que te pedimos, Senhor, nesta noite, e somos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É boa essa lição.